Chegando aí, né, na tarde das pessoas. Gente, esse ronco que vocês estão ouvindo aí de fundo é da Penélope, tá? Não é, não somos nós, mas é que ela tá nesse soninho bom aqui. Fiquei com pena de tirar ela do soninho, né? Querida dos bebês. Boa tarde, gente amiga. Chegando aí pra vocês falando sobre aquela dificuldade muitas vezes que você tem, fica reclamando aí que a vida não anda. Calma, hoje nós temos muitas orientações, pessoal preocupado aí com protesto, com política. Vamos discutir várias coisas aqui no programa. Mas sempre lembrando que com amor no coração e com a espiritualidade em alta, a gente atravessa melhor os caminhos. Exatamente. Lembra quando a gente falava, antes de mais nada, boa tarde, né, gente? Que a gente já começa um papo tão gostoso, uma coisa tão boa, né? Lembra quando a gente falava, preste atenção em tudo aquilo que você faz, né? Preste atenção quando votar, quando eleger alguém, né? E por que a sua vida não está andando? Será que é por causa desses protestos todos? Será que é por este motivo do país estar do jeito que está, no Rio Grande do Sul? Vamos ver, gente. Vamos aí adiante aí pra gente ver, né, Viviane? Vamos discutir sobre isso, né? Principalmente por esse momento tão importante da política e da economia do Brasil. Mas a espiritualidade já havia nos avisado que teríamos um ano de altos e baixos e de grandes tumultos. E nós sabemos que Xangô reina nessas decisões. E com a grande decepções das pessoas confiar em quem você não deveria confiar. Tá aí o resultado das atitudes do seu voto, em quem votou. Exato, e o A decidir... gente já devia esperar, no momento que dizia, né, professores que querem saber do seu piso, procure no tumeleiro, nós sabia que havia um despreparo aí até para enfrentar algumas coisas. Não tem memória? Tem memória, sim. Tem. O gaúcho tem memória, o gaúcho lembra. Nós temos novas eleições vindo aí, gente. Nós podemos mudar tudo isso. E nós vamos mudar, né? E agora é protesto, pessoal reclamando que não pode trabalhar, pessoal reclamando que não está recebendo parcelado, que é realmente um desaforo. Exatamente. Pagamento de servidor. Gente que trabalha, que tem carga horária, professor que já ganha uma merreca para a importância que tem ganhar parcelado. Eu quero saber se vão cobrar juro ou não dos parcelamentos da conta da água e luz. Não, mas e outra questão também, né? Que subiu quanto por cento? 17% no dos ano? impostos estaduais que a gente paga. O IPVA estão recolhendo os carros. IPVA, IPTU, né? Nós temos aí quantos impostos? O absurdo que aconteceu ontem com os carros da Brigada Militar que não puderam ir para um jogo, não é porque foi no Beira-Rio. O absurdo é os brigadianos terem que ir a pé. pé. Mas era isso que eu ia me referir, gente, não estão oferecendo condições de trabalho para as pessoas. Sabe por quê? Porque as documentações das viaturas estão atrasadas. A gente que não pagaram IPVA. Mas não deveria, mas pelo amor de Deus, é um serviço público, não deveria nem ser pago. Não. Nem de ambulância, nem de viaturas. Mas tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter, porque quantas ambulâncias tem em Porto Alegre funcionando? Aí é aquela questão de governo estadual e governo federal. Pois a questão dos governos. E aí você acha que a sua vida não está andando? Claro que nós fazemos parte de um sistema, né? De um sistema político, de um sistema econômico, mas a gente tem que estar pronto para quando for eleger, colocar o votinho lá, agora não é mais na urna, né? É no eletrônico, saber qual é a proposta do candidato, a história de trabalho desse candidato, quem é esse candidato. E como acreditar nesse candidato, porque eles prometem, mostram ser uma coisa e na verdade são outras. Porque eu não vi aí corte de ticket de alimentação, de diárias aí de alguns políticos, isso não teve. Mas parcelamento de salário teve. É um absurdo. Gente que tem criança, mulheres grávidas têm que fazer os seus exames, como é que vai parcelar também? Não tem como. Tá bravo, né, gente? Olha, tá bravo. Olha, ficou realmente muito ruim. Eu não curto essa questão de protesto na rua, prejudicando as pessoas, mas acho justo porque realmente tá descontrolado. E nós vamos perguntar hoje para os búzios, para as cartas, como vai ficar essa situação política e econômica do Brasil. É um tema importante, porque no momento que as pessoas dizem a minha vida não anda, mas se você é empresário, para fazer andar tá difícil, né? Exatamente. Se você é empresário, para fazer andar tá difícil, não, tá quase impossível. Aumento de ICMS, taxa bancária, aumento de taxa de juro, cartão de crédito, meu Deus! E aí aquela questão, tu vai comprar alguma coisa, principalmente no mercado, quer colocar o CPF na nota? Para quê? Para o governo ficar sabendo que você está gastando. O que tu tá gastando? Né? Aí na questão, por exemplo, funcionalismo público, gente, é quem move o Estado, quem move o município, quem move o país. Vim querer parcelar da nossa brigada militar, dos nossos professores, dos nossos policiais civis, o salário deles, que já é um salário
absurdo. Para quem coloca a sua vida em risco, né? É um absurdo, gente, é um absurdo. E aí existe aqueles que dizem assim, não tem que protestar. Desculpa, gente. Eu sou do tempo dos cara pintada, eu venho de grêmios estudantis, certo? E acho o seguinte, protestar desta forma, sim. Certo? Protestar dessa forma, sim, porque é algo que estão mexendo com a opinião pública, não estão mexendo com o público. Agora, que nem houve aqueles protestos na época da Copa, ali eu discordava. Mas certo? nós vamos hoje jogar para saber porque, olha, eu acho que nós temos aí renúncias importantes, risco de impeachment, e isso vai refletir, claro, na rotina da vida das pessoas, como refletiu hoje, né, na questão das crianças não poderem ir para a escola, das pessoas não poderem sair para a rua nesse domingo, nessa segunda, pelo risco de violência, porque, né? E pela algumas informações que eu soube aí, a brigada está assim na rua. Tá na rua, mas... A brigada está assim na rua. Mas há também relatos de invasões de casas já, de carros sendo roubados, e a coisa tá devagar. E realmente, se tu não tem para comer, tu vai trabalhar? Se o servidor não tem o pão na mesa, ele vai conseguir ir lá prestar um serviço? Não tem como, né? Sem a medicação, porque tem que comprar remédio. Sem a medicação, vai conseguir trabalhar? Não tem dinheiro para comprar medicação, porque a farmácia não pode vender parcelado. De maneira alguma, né? Né? Um amigo meu quebrou o pé e ele ficou das 3 horas da tarde, das 15 horas até as 22 horas dentro de um posto que se chama hoje de uma UPA, certo? Para tirar o raio-x e ter o resultado do exame com o pé quebrado. Imagina sabe o que é isso? Né? São mais de 7 horas. Mas ele conseguiu ao menos. Conseguiu. Porque já é uma vitória. Gente, por que a vida muitas vezes não anda? Para enfrentar esses movimentos, para enfrentar essas dificuldades, para enfrentar essas adversidades, nós temos que estar muito fortes, muito prontos para essa batalha diária. E a espiritualidade é que faz toda a diferença. Por que nós trazemos esses assuntos econômicos e políticos aqui num programa que fala sobre religião, fala sobre orixás, fala sobre espiritualidade? É que é ela que vai fazer a diferença no seu estado de ânimo e na sorte que você tem ou não. Você viu o caso de ontem, de um casal, aliás, não era nem um casal, nem se conheciam, né? Houve um tiroteio numa parada de ônibus de Canoas, né? E uma moça que não tinha nada a ver com as perseguições, né? Como é que a gente chama? Das facções criminosas que acontecem aqui no nosso estado, acabou sendo atingida e faleceu. Pô, estar no lugar errado na hora errada? Às vezes é, né? Mas por que estar na hora errada, no lugar errado? Aliás, não deveria haver o tiroteio. Concorda comigo? Principalmente, porque não deveria ter o justo tiroteio. Pelo pecador, né? E aí? E aí, não estou escolhendo a vida do bandido ou do mocinho. Eu estou dizendo que a espiritualidade da pessoa tem que dar aquele empurrãozinho, aquele toque, aquele cuidado. Eu vou dar aqui um relato, Pai Mário, um relato muito sério. E você sabe que todos os relatos aqui não acontecem para ninguém, nem para a pessoa que me falou. Eu estava numa sessão de Quimbanda, né? O vulgo, o pessoal hoje chama de sessão de Exu, até foi aqui na casa de Ança e Oxalá, e uma entidade veio conversar com, estava passando por mim, aliás, e uma filha se queixando que havia perdido há pouco tempo um familiar muito querido. E essa entidade passou por mim e disse assim: Dona Viviane, e não será o único. Que informação dolorosa que a gente tem que conter, muitas vezes, como a Balorixá e a Lorixá. Por quê? Porque ele já me deu um sinal: prepare essa filha para uma nova perda, por uma nova situação de risco. Não é? E eu olhei para essa entidade e muita gente diz: é conversa de entidade, porque quer ter conversa, porque quer ter mais intimidade, quer conversar. Não, simplesmente disse isso. E há poucos dias, realmente, o outro familiar dessa pessoa está passando por uma situação gravíssima, está no pronto-socorro com risco de vida, mas nós já estávamos preparados para essa situação de risco. Se vai sobreviver ou não, ainda não sei, porque ele está lá nos cuidados médicos com essa bagunça que está na nossa cidade hoje. Mas uma entidade vem e faz uma previsão, mas na verdade ela nos dá uma orientação. Exatamente, ela está te passando uma orientação sobre uma energia que está circulando naquela pessoa naquele momento.
Porque ainda no curso não, na palestra que eu ministrei no sábado, ainda falei um pouco sobre isso. Logo, logo teremos imagens. Daqui a pouco nós vamos ter algumas imagens. Do que? De tu passar e sentir alguma coisa que está acontecendo. Né? É como uma informação que tu está passando ali naquele momento. E esse tipo de informação, como essa entidade falou, passou para a senhora, não disse para ela, né? Disse para a senhora. Disse para mim. Disse para a senhora porque existe uma cautela sobre tudo, né? Sobre as informações que se passa. E ela priorizou informar a senhora do que informar a pessoa. Para mim poder dar uma orientação para aquela pessoa. Exato. E os Exus têm essa percepção de familiares, muitas vezes, das pessoas que estão buscando essa ajuda? Tem, Viviane, bastante. Tem bastante. Tem bastante até em questão de saúde dessas pessoas, né? Questões que essas pessoas vão passar, eles têm bastante isso, porque não é que eles são, têm o poder, certo? Mas eles têm a orientação também, porque é uma cadeia, é como um efeito dominó, certo? Quando tem a pessoa, tem o orixá, tem o caboclo, tem o exu e tem a pessoa, certo? É a proximidade dos quatro, da pessoa até o orixá, ok? Então, quando está se passando uma energia com essa pessoa, o que acontece? Todas as outras entidades, certo? Fora o orixá manda e permite que aquelas entidades informem o que está acontecendo. Que é o que acontece através de um jogo de búzio, por exemplo, é o que acontece durante um jogo de cartas, porque é uma informação que o orixá está passando para você. Certo? Sim, porque na verdade eu sou mãe de santo e a orixá é responsável por aquela pessoa que está conversando comigo. O que a entidade fez? Ela não entrou no meu assunto. Ela disse, mãe, preste atenção nessa filha porque, né? Exato. Aí nós fomos pro búzio, que poderia ter sido um caso muito mais grave. Mas a gente vê que há muito questionamento das pessoas hoje, eu vou trazer esse assunto também para o Pai Júlio, sobre a veracidade das informações que as entidades trazem. O que é verdadeiro e o que não é? Sabe que uma entidade ela pode te falar uma coisa agora e vir a acontecer 1 ano, 2, 3 anos depois? Isso também pode ser uma questão de evidência da entidade? Com certeza, é a luz daquela entidade que lhe passou a informação. Passou direto para quem? Pela zeladora, pela responsável pelaquela casa, para poder preparar aquela pessoa ou orientá-lo. Porque se aquela entidade fala diretamente a esta pessoa... Pode entrar em pânico. Sim, e a pessoa está na casa daquela zeladora e ela confia naquela zeladora. Então, a entidade que teve o poder, que tem a força, que tem a capacidade de passar informação, a pessoa pode ficar em dúvida, mas ela vai acreditar em quem? Na zeladora que ela está ali atrás. Como ela estava com a mãe Viviane, o que ela vai acreditar? A entidade passou para ela, bem preparada, sabendo que poderia existir uma dúvida, mas a zeladora, através da consulta, da fé que tem do jogo de carta ou do jogo de búzio, vai preparar e saber como orientar num futuro de uma tristeza. Exatamente. Eu não gosto de usar alguns exemplos, mas eu posso usar um exemplo de uma questão, por exemplo, política que nós estamos vivendo hoje. Tá? Vou usar um exemplo da política que nós estamos vivendo hoje. Quando foi a campanha para o governo, quando foi a campanha para a prefeitura, para vereadores e deputados, que ainda vão acontecer aí, o que aconteceu? Alguns mandaram, disseram que eu vou mudar isso, eu vou mudar aquele outro, parará, 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 e as pessoas compreendem ou não o que foi dito. Gente, eu estou tentando ser muito melindroso para falar sobre isso, mas para vocês compreenderem, tá? Então, aí o que aconteceu? Uma pessoa, um político pode olhar, uma pessoa que tem uma visão política, pode olhar e dizer assim, não, isso não vai acontecer assim no futuro. Porque a grande maioria não compreende a política como deveria ser, ok? Ok. Certo. Quando uma entidade, eu estou fazendo esse tipo de comparação, tá? E que é para as pessoas compreenderem, quando uma entidade fala para uma pessoa leiga determinada coisa, por isso que quando há uma consulta com uma entidade, tem que haver alguém preparado ali, um cambono, uma pessoa da casa preparada para conseguir interpretar o que aquela entidade está falando. Quando uma entidade fala para uma pessoa leiga, ela diz, pode acontecer determinada coisa, de determinada forma. A pessoa que é leiga vai dizer assim, como assim? Mas a pessoa que está ali preparada, que está acostumada com aquela entidade, que entende como aquela entidade conversa, como aquela entidade fala, ela vai olhar e vai dizer assim, não, é porque desta forma, assim, 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 assim.
É uma pessoa que está fazendo a interlocução, uma pessoa que está fazendo a interpretação. Porque passar por uma pessoa e dizer assim, olha, te cuida que pode acontecer isso contigo, é aquela energia que está mudando. Numa leitura política de um futuro... Uma transição, né? Certo? Uma política de um futuro, uma leitura política, uma pessoa pode olhar e te dizer para ti assim, esta pessoa pode fazer isso, 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 por quê? Porque ela compreende aquilo que está acontecendo. Quando tu tem uma consulta com um médico, certo? Como o nosso grande amigo Dr. João Brito, quando o Dr. João Brito vem falar sobre algumas questões femininas, certo? O que ele está afirmando? Ele está afirmando aquilo que ele conhece. Sim, aquilo ele é preparado, né, a área da medicina, que daqui a pouquinho já vai estar conversando com a gente, mas o importante é a pessoa entender que muito dessas orientações é que vão fazer com que sua vida, que é o tema de hoje, sua vida ande, que sua vida mude, que você tenha essa experiência de uma maneira positiva. Quer ver? Eu recebi aqui um pedido de orientação, mas vou lembrando vocês que as consultas têm que ser agendadas por esse telefone, tá? 3084-3434. Você vai agendar essa consulta, vai ir pessoalmente ou vai realizar uma teleconsulta, tá? Informações por esse telefone. E é uma amiga que cita esse assunto da espiritualidade, Pai Júlio. E ela diz o seguinte, Vivi, tem uma pessoa que me persegue há muito tempo e ela está sempre querendo uma relação afetiva comigo. No entanto, ao ir a uma casa de religião, a entidade me disse que essa pessoa ela é passional, que não é uma boa pessoa para os meus caminhos. Será que é coisa de vidas passadas? Uma entidade pode ter essa visão? O nome dele é Alceu e o meu é Daniela. Ela não quer nada com ele, mas ele insiste, vai atrás e uma entidade diz assim, não vai, que essa pessoa é passional, que essa pessoa é perigosa. O Búzio responde nesse sentido? Responde sim. Oxalá pedindo que abra os olhos sobre esse relacionamento, evite ter esse envolvimento sim com essa pessoa, para num futuro não te dar problema. Essa pessoa tem, na verdade, é o tipo de uma possessão, de uma doença, querer ter poder em cima desta outra. Não deve ter esse envolvimento com essa pessoa de maneira alguma. Então a entidade já está dando a situação que é um risco, pode ser até um risco de vida para ela futuramente. Com certeza, uma decepção num futuro. É que as pessoas, quando escutam de uma entidade certo tipo de comentário, às vezes elas tentam pagar para ver se vai acontecer e se aquela entidade está falando a verdade. Só que a sua vida não é um brinquedo para esperar, para ver o que vai acontecer, se essa entidade tem tanta capacidade ou não. A sua vida não deve depender de um será. Se a entidade falou, ela teve esse alcance, não é que aquele cavalo ou aquela pessoa está preocupada com você. A entidade está lhe dando o caminho e um futuro que possa acontecer. Então, respeite, não pague para ver. Quando o Pai Júlio, caro, né? desculpa te interromper, Viviane, mas quando o Pai Júlio fala ali no cavalo, é que a gente usa a expressão daquele médico que se incorpora como cavalo de Exu, ou cavalo de Umbanda, ou cavalo de Santo. Caboclo, até de orixá, né? Até de orixá. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Pai Mário, que eu acho que fecha bem até com a questão da palestra. Boa noite, uma sugestão de pauta para o programa. Oxalá chega na Umbanda? Obrigado. Fiquei sabendo de algo assim. Por favor, não divulgue meu nome. Não tem problema. Assim, ó, nós temos que ter a seguinte compreensão. Não é que Oxalá chegue na Umbanda, tá, gente? Não é esta a questão. Existem algumas Umbandas cruzadas e existe até no Candomblé, a Umbanda no Candomblé que chega a orixás, certo? Então a gente não pode criticar algo que a gente não conhece. Na minha feitura de caboclo, eu digo na minha feitura de caboclo, não acontece isso. Ok? Mas nós temos que ver muitas vezes o histórico da casa, o histórico as casas muito antigas têm muito esta questão de trazer muito candomblé junto, muita coisa misturada, como eu digo, tá? Então não posso criticar uma coisa que não é de minha feitura, certo? Eu posso falar sobre minha feitura. Na minha feitura de Umbanda não chega. Feitura sim, fui feito na Umbanda. Então todo aquele que é cacique de Umbanda, que é zelador de Umbanda, ele foi feito, ele foi preparado. Então por isso que a gente usa a expressão feitura. E nas palestras que vão ocorrer mensalmente na Casa de Ansé Oxalá, serão abordados esses assuntos, como ocorreu no sábado, dia 1º de agosto. Aí tá Pai Mário nesse momento tá com a palestra, né? Exato. Dando a palestra, tá explicando algumas coisas sobre espiritualidade, sobre fé e sobre religiosidade.
as pessoas participam, praticamente é um workshop. É um workshop, né? um workshop. E ali também nós trouxemos vídeos que você vai encontrar no YouTube que falam sobre a ciência, o DNA, né, da fé, e entre tantas outras participações que nós tivemos. Teremos imagens no decorrer da semana, mas para que você entenda que muitas vezes uma palestra já é uma maneira de você modificar a sua vida, né? De você modificar a conduta e ter mais sucesso, porque tem aprendizado. Algumas pessoas até ficaram na dúvida, não as pessoas que estiveram aqui, certo? Algumas pessoas até ficaram na dúvida assim, o que vai ser essa palestra? Essa palestra vai me ensinar a me incorporar? Vai me ensinar? Não, gente. Não é para ensinar a incorporar, não é para ensinar a religião, mas simplesmente tentar a compreensão de todos aqueles que estiveram aqui, das outras futuras também, da seguinte forma: o que é uma espiritualidade? O que é uma mediunidade? Aonde isso mexe na sua vida? Não é aquela questão de tu ser médium, tu ter que te incorporar, ou tu ter espiritualidade, tu ter que ser da religião africanista. Não, gente. Quando eu tenho esse debate, quando eu tenho esse workshop, que é uma palestra, certo? Ele é para quê? Para as pessoas compreenderem um pouco mais o si, a sua pessoa, compreenderem um pouco mais sobre a sua espiritualidade e o que ela pode ajudar ou prejudicar em você. Então, essas palestras são dessa forma, Viviane. A Sigla é uma pessoa que não veio na palestra e agora a gente vai fazer a consulta para o jogo de búzios de Pai Mário. Lembrando para vocês que para consultar tem que agendar a consulta e vir pessoalmente ou agendar a teleconsulta. E pode debitar em qualquer cartão de crédito o valor do axé da consulta. 3084-3434. Essa pessoa é o seguinte: Pai Mário, tem evidência desde os 9 anos de idade. Ela diz que sabe que é evidência. Mas ultimamente eu tenho visto como se fossem portais. Olha só que coisa mais estranha para você que não está acostumado. Eu vejo um espírito de luz, mas à frente dele uma sombra que parece um espírito. E essa sombra se aproxima de mim, não permitindo que eu faça minhas orações. É um obsessor, o nome dele é Daniel e ele é de 68. Posso, antes de jogar, explicar para o Daniel, tá? Quem veio na palestra já mais ou menos entendeu, mas aí temos até para a próxima palestra aí de setembro. Eu vou explicar primeiro para o Daniel o seguinte, antes do jogo, certo? Quando tu abre o teu portal, quando tu enxerga pelo teu portal e tu vê o teu ponto, o teu guia, o teu mentor, que é aquele espírito de luz, e tu vê esta sombra entre vocês dois, certo? O que acontece? Esse espírito que está entre vocês dois pode não ser um obsessor, mas pode sim, como você é vidente, você é um médium, pode ser um espírito que esteja precisando de ajuda naquele momento, certo? Pode ser, não estou jogando, tá? Mas aí com uma visão de espiritualidade. Agora eu vou ver no jogo se é um obsessor. Como ele tem a evidência, Viviane, a evidência é muito perigosa, foi um dos assuntos que eu falei na palestra, tá? A pessoa enxergar e não saber interpretar, certo? Que é um dos pontos que a gente visa bem na palestra, mas deixa eu olhar aqui para ele. Daniel, algumas coisas, até as pessoas podem dizer assim, é falso, não é. Os orixás conversam com a gente, os orixás falam pra gente. Esse espírito que está na volta dele, Viviane, ele não é um espírito obsessor. Ele vê dois, um de luz e o de sombra que está atrapalhando a oração. Só que o de sombra está entre os dois, certo? Isso. O de sombra entre está a entre os dois. pessoa e o de luz. Exatamente. Sabe o que esse de sombra está precisando aqui? Oxalá falando e os Vedes concordando aqui, Xangô de Ganju concordando aqui, que esse espírito, na realidade, ele está em busca de ajuda. Ele está em busca de ajuda, ele não é um espírito que está prejudicando o Daniel. Por que ele não é um espírito que ele está prejudicando o Daniel? Daniel, você é um médium, você é um médium vidente, então você enxerga aqueles que estão necessitando de ajuda. Daniel, você precisa ser trabalhado em relação a isso. Orumilai aqui respondendo para você dessa forma. Deixa da forma que estava ali, André. Deixa com um quadrinho aí para mim aí. Orumilai está aqui pedindo para você que esse espírito está pedindo misericórdia, esse espírito está pedindo ajuda. Só que você não está, aí que vem o problema, ele não está preparado para ajudar esse espírito. O Daniel deve ser trabalhado para ele conseguir ajudar esses espíritos. Porque daqui a pouco esse espírito pode achar que o Daniel não pode ajudar ele e vai para uma outra pessoa tentando
pedir ajuda também e aí sim atrapalhar a outra pessoa. No momento ele não atrapalha o Daniel. Ele não evolui, ele involui, né? Ele evolui. E o que está atrapalhando o Daniel hoje é a falta de compreensão sobre a espiritualidade dele. Daniel, você é uma pessoa iluminada pelos nossos orixás, iluminada pelos nossos guias, para quê? Para você ajudar a outras pessoas e ajudar até mesmo esses espíritos. Daniel, você precisa de uma orientação para lhe preparar para você conseguir fazer isso. E desta forma, Daniel, você vai conseguir ajudar a você. Porque aí vem uma questão, Viviane, das pessoas que são médium, das pessoas que têm espiritualidade, elas precisam de ajuda. Principalmente porque há necessidade de evolução da própria pessoa. Se você tem essa mediunidade, como ele sabe que é evidência, você tem uma missão. Se essa missão é com incorporação ou não, isso quem vai definir vai ser a sua vida. Mas a sua proteção tem que estar em primeiro lugar, você não acha? Por isso que é importante nós estarmos aí bem orientados através do jogo de búzios, do jogo de cartas. Telefone para você agendar as consultas, 3084-3434, consulta sempre com hora marcada para uma organização. E o endereço da Casa de Iansã e Oxalá para que você organize esse deslocamento, né? Vamos colocar então na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. O pessoal quer mandar cartinha, o CEP é 91 760 040. Tá aí a dica de hoje. Mas eu já tenho aqui meu convidado especial, meu querido amigo, Dr. João Brito Yenes, para falar sobre um assunto que deixa a mulher muito angustiada, que é o sangramento vaginal. Estamos com o Dr. João Brito Yenes falando sobre sangramento uterino. Isso quando acontece na vida da mulher, nossa, é uma preocupação. Mas quais as causas? Como tratar? Nada como estar muito bem orientada por esse doutor que está conosco aí há anos, né? E que a gente sabe que traz a resposta e a solução para esse problema. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Vivi? Sangramento uterino é um sinal que a mulher já sai correndo, tem alguma coisa errada. Boa tarde. Hoje eu vou me dedicar assim especificamente para as mulheres de 30 a 55 anos. Por quê? Porque é nesse período que os tumores benignos, que são bons, né, são assim que acometem mais frequentemente essa mulher, entre 30 e 55 anos. Esses tumores são os miomas uterinos, né, que do grego vem mio, que é músculo, e eles são bons, mas são extremamente chatos. O que é um tumor chato? É um tumor que, em primeiro lugar, não me perguntem, muitas perguntam, doutor, de onde vem? São várias teorias que aqui não cabe a gente ficar discutindo, né? Porque o importante é que vocês façam o diagnóstico e que resolvam o problema de vocês. Na verdade, o crescimento desses tumores dentro do útero, né? O útero tem 3 camadas, ele é um berçário, o útero, né? Ele, no momento que os ovários param de funcionar, o útero também para a sua função, porque ele não é nada mais, como eu digo, um berçário, ele é preparado todo mês pelo ovário para que receber o nenê, e se não vem nenê, vocês têm a menstruação. Quando esse útero começa a ser acometido por ele mesmo, por esses tumores que vocês estão vendo aqui... Essas marcas mais claras seriam os tumores? Sim, eles são crescimentos do próprio útero, né? São células que se desenvolvem, ficam grandes, e dependendo da localização delas dentro do útero, nós vamos ter a sintomatologia da mulher. Significa quais são os sintomas, doutor, então, se eu tenho miomas, que eu tenho que me preocupar. Primeiro, você pode ter sangramento muito maior na menstruação, pode ter sangramento entre as menstruações, pode ter sangramento fora do período menstrual. Na verdade, essa mulher tem um aumento do fluxo, no caso de sangue, às vezes tem bastante dor e dependendo do crescimento, que eu já operei miomas com 5 quilos, né? São verdadeiras... É uma criança. Muito maior que criança, às vezes. Mas se ele crescer muito para cima, porque o útero ele fica bem no meio, se ele olha para cima ele encontra a bexiga e se ele olha para baixo ele está sobre o intestino reto. Então se o mioma cresce para cima, ele força a bexiga, essas pacientes às vezes vêm com sintomatologia urinária, né? E se cresce para baixo, às vezes elas vêm até com dificuldade de evacuar. Então, a mulher dessa faixa etária de 30 a 55 anos, que começa a ter um sangramento uterino diferente, começa a crescer um pouco seu abdômen ou disfunções urinárias,
procure um profissional adequado para que ele faça o diagnóstico. O diagnóstico como é que é? Eminentemente clínico. Você escuta a paciente, toca e vai ver as condições do útero, se ele está muito crescido, se tem às vezes bolas que a gente vê de crescimentos bastante grandes, e com uma ecografia transvaginal e abdominal nós fazemos o diagnóstico. Tem casos em que os úteros são pequenos e tem muito sangramento, porque são vários pequenos miomas que estão dentro da mucosa, sangrou muito, e às vezes nós temos miomas grandes, né, praticamente tomando conta de todo o útero, que não tem sangramento, mas tem aquele abdômen horrível e também tem dor dependendo da localização. Como é que nós tratamos? Se a paciente é jovem e quer engravidar, dependendo da localização e do tamanho, nós retiramos esses tumores. Se a paciente já tem prole definida, está com sangramento, está com anemia, o melhor tratamento, prestem atenção, o melhor tratamento é a retirada deste órgão. Feito pela via vaginal, quem tem conhecimento, é um procedimento ambulatorial, você mantém os ovários e as trompas, mas você retira o problema. Não tente fazer tratamento clínico, porque o tratamento clínico significa colocar você numa menopausa precoce, com altas doses de medicamentos, e aí as pacientes chegam para mim, gordas, com hirsutismo, inchadas, com vaginas secas e às vezes com problema até matrimonial. Não se preocupe, o útero é que nem uma vesícula. Tem cálculo, deu problema, tem que tirar, não adianta ficar tratando. E o útero é a mesma coisa, ele perde a sua função, que é uma função especificamente de berçário, tanto é que quando os ovários param de funcionar, ele também para. E todo útero que tem um problema de sangramento, ele está dizendo, por favor, me ajuda que eu não estou bem. Não adianta vir depois, né? Eu venho sangrando há tantos anos, estou com anemia, já tomei um monte de remédio, e nós fizemos um diagnóstico que o tumor que era benigno se transformou num tumor maligno. Maligno significa mal, ou seja, não é só a cirurgia que resolve, né? Temos que fazer daí rádio e quimioterapia. Então, o meu recado de hoje é esse. Eu digo da via vaginal e eu explico por quê. Tudo tem um tempo na vida, né? E eu cheguei num tempo excelente da minha vida. Alguns podem fazer por laparoscopia ou a cirurgia tradicional. O importante é que você crie confiança no médico. Mas qual o método menos agressivo e de menos riscos de complicação e que pode ser feito a nível ambulatorial é a cirurgia feita por via vaginal. Aí você diz, mas a videolaparoscopia, doutor? Vocês estão diante, então, do primeiro médico do Brasil que publicou nos Estados Unidos 100 retiradas de útero por laparoscopia e fiz uma comparação com 100 retiradas de útero pela via vaginal e provei que quem tem experiência em via vaginal larga a laparoscopia na área da ginecologia, já que tudo que a mulher tem está justamente na parte vaginal, como o útero, os ovários, as trompas, e quem tem essa formação cirúrgica, como é o caso do nosso serviço, né, nós podemos proporcionar às nossas pacientes esse conforto de fazer um procedimento desse, que é um procedimento ambulatorial, em que você sai no outro dia do hospital e pode retomar as suas atividades o mais precoce possível, evitando a cicatriz abdominal. Quanto maior a cicatriz, maior também a chance de complicações como hérnias, como dor, como infecção na parede abdominal. E as cirurgias feitas por via vaginal têm essa prerrogativa, são menos traumáticas e que você pode ter um resultado também excelente. Viviane. Algumas perguntas das pessoas que estão sempre em contato conosco, mas eu aconselho já a ligar direto para o consultório doutor, pelo número 3231-0769. Diante lá, né, da consulta, do diagnóstico, cada caso é um caso. Elas perguntam muito se com a retirada do útero o prazer sexual diminui. Muito boa pergunta. O prazer sexual, na verdade, ele está ligado a um conjunto de fatores, depende de mulher para mulher. Você sabe que tem mulheres muito mais fogosas do que outras, né? Estamos falando assim, ó, num aparelho normal. O útero não tem função de parte sexual absolutamente nenhuma. Se eu pegar 100 mulheres que tiraram o útero e manterem relações com homens que não sabem que elas tiraram o útero,
eles não vão ter nenhum tipo, nem vão saber, porque o útero, na verdade, só tem o colo uterino, que fica bem no fundo da vagina, que nada mais serve para a entrada do espermatozoide, para pegar o óvulozinho que está na trompa e formar o nenê. Essa é a única função. Então, não há prazer sexual na presença ou não do útero. Segundo lugar, o que dá o prazer sexual, assim, eu volto a dizer, se tu gosta de alguém, enfim, uma relação humana sadia, o que faz com que haja um pouco de diferença é o alargamento vaginal. Se tu tem uma vagina que está alargada por nenês, por traumas difíceis, ou a própria genética, então quando está se mantendo relação, a parte peniana encontra um espaço maior, a musculatura está fora do seu hábitat, a mulher não consegue fazer a fricção, diminui o atrito no ponto G e, consequentemente, na parte cerebral. Ou seja, ela demora um pouco mais para se sentir esse prazer que a Vivi estava dizendo. Mas volto a dizer para as senhoras, né, que muito pelo contrário, nas últimas avaliações norte-americanas, né, porque pesquisa tem que ser americana, né, as nossas, vocês sabem que sempre é manipulada. Há questionamentos, né? Por mais ou para menos, depende muito, como eu sempre digo, né, da pessoa que faz o seu serviço. Na nossa parte, assim, nas evoluções que a gente vê nos trabalhos norte-americanos, quem faz a retirada do útero, evidentemente, com o útero não sadio, melhora a qualidade de vida, porque ninguém mantém relação com dor e com sangramento. Então, a grande maioria dessas pacientes retoma uma atividade que elas não tinham antes, não só na parte sexual, na parte do trabalho e na parte também de exercícios físicos. Até porque a estética, né? Você com problema hormonal. É lógico. Quem é que vai ter prazer sexual com, né, os miomas desse tamanho, externos, internos e até sobre a bexiga? É verdade. E o mioma pode causar perda urinária? Uma outra pergunta. É uma ótima pergunta. Se ele tiver numa localização bem aqui, ó, onde a bexiga está, e ele é grande, fica cutucando ela, então a paciente toda hora pensa que tem vontade de fazer xixi, né? Porque vai enchendo e já tem alguma coisa assim empurrando ela. Então essa paciente, na verdade, às vezes ela tem que sair correndo mais vezes, porque a bexiga está sendo, como é que eu vou dizendo assim para vocês? Praticamente estimulada. Machucada, né? exatamente. Machucada. Ela vê que há um abaulamento nela e aí o organismo, como é uma máquina perfeita, ele responde. Então, fazendo um bom toque retal, um toque vaginal, um toque abdominal, no caso, na bimanual que a gente chama, e escutando a paciente, vocês podem ter certeza que o profissional só com uma ecografia, e isso que eu falei para vocês, pode fazer um diagnóstico adequado e tratar você da melhor maneira possível. Você está achando que tem perda urinária por causa do parto? Acha que tem perda urinária porque está aí com uma infecção urinária? E pode não ser nada disso. Já teve aquele diagnóstico há 5 anos no mioma e ficou tomando hormônio e não sei mais o quê. E tem aquela anemia crônica. Gente, um bom diagnóstico é que vai fazer você ser feliz e ter qualidade, principalmente no seu dia a dia. Tá aí o telefone, o Dr. João Brito Yenich, ele hoje trouxe essa explicação, respondeu as suas perguntas e melhor, vai fazer o seu diagnóstico e o seu tratamento corretamente. Fim de sofrimento. 3231-0769. Fica na Rua Costa o consultório, tá? Na Rua Costa, número 30, conjunto 405, ponto de referência, Hospital Mãe de Deus. Né? E tem um site onde você tem mais informações, que é o www.ginoplastia.net. Hoje, essas informações eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. A gente sabe ali que quanto menos corte, menos risco de infecção. 100%. Né? A via vaginal é uma das melhores vias que tem, no caso, a mulher. Minhas apresentações nos Estados Unidos hoje foram assim, o que pode ser feito pela via vaginal. Não só dá o prazer do nascimento, não só dá um prazer para a mulher e também proporciona aos profissionais que são cirurgiões vaginalistas, como é o meu caso, de resolverem problemas de cisto ovariano, todos os defeitos do assoalho pélvico, retirada de miomas e o do útero, todos pela uma via natural, onde o índice de complicação e ou infecção em boas mãos é quase que inexistente comparado com qualquer outro tipo de método hoje oferecido na parte da medicina cirúrgica. E cada vez que o Dr. João Brito Yenich vem aqui com a gente, chove de perguntas. O que são aderências? O mioma pode ser maligno, pode ser benigno, tem tratamento? A gente vai convidar ele para vir novamente. Não se preocupe, mas antes disso, busque o seu tratamento, que eu tenho certeza que nada como a gente cuidar do nosso corpo, né? Para estar feliz. Obrigada, Dr. João Brito. Eu que agradeço.
você está com um caso de saúde na sua vida, na sua família, e fica em dúvida se deve ou não consultar. E principalmente, se deve ou não acreditar na espiritualidade. Existe uma qualidade de vida e uma força positiva para quem recebe orientação através do jogo de búzios? Uma qualidade de vida e uma força de vida muito grande. Quem recebe uma orientação dos búzios, quem recebe uma orientação das cartas, sim. Não é que a carta ou o búzio vai lhe dizer como você tem que agir, como você tem que ser, ou como você tem que cumprir o seu dia a dia somente com o que o búzio diz. Mas ele te dá uma orientação para você começar a se organizar para, por exemplo, aquela semana que você vai passar, ou por todos os dias que você vai passar, ou pelo aquele dia. Você não tem que jogar o búzio todos os dias para saber. Mas uma orientação prévia de um mês, ela lhe ajuda e lhe ajuda bastante. Até porque dentro daquele mês pode fazer as modificações que são necessárias. E as pessoas muitas vezes elas não compreendem, tá? Por falta de instrução, tá? Por falta de instruírem essas pessoas o que é um jogo de búzio, que ela não precisa procurar um jogo de búzio somente porque ela tem um problema. Certo? Porque nós vimos muitas pessoas aí dizendo assim, leu a cartinha, não sei o que, vai lá, procura lá porque você precisa jogar, vai lá, faz isso. Coisa não funciona assim. Você pode ter um jogo de búzio, ou um jogo de carta, uma orientação de búzio, uma orientação de cartas, sem ter a necessidade, porque algo está lhe trancando, porque algo isso, algo aquele outro, mas sim já para prever um futuro, né, do seu negócio, da sua vida, do seu dia a dia. Então, não é aquela questão de te obrigar a fazer algo, mas sim fazer algo por uma necessidade, por um prazer. Uma curiosidade para você que está em casa. A gente sempre gosta de trazer curiosidades aqui, né? Você sabia que o mês de agosto deste ano terá 5 sextas-feiras, 5 sábados e 5 domingos? Isso acontece somente uma vez a cada 823 anos. Muito obrigado, estou presenciando isso nos 800 anos. Os chineses chamam isso de bolso cheio de dinheiro. E aí o pessoal está fazendo até aquelas correntes de passar as mensagens. Mas acho que a informação é válida. Existe dia especial ou propício para se consultar jogo de búzios, jogo de cartas, ou até mesmo para fazer aquela abertura financeira que já está sendo recomendada? Não existe. Não existe dia propício. Dia propício é hoje. Tá? O hoje pode ser o amanhã, pode ser o depois do amanhã. Não existe dia propício. Existe sim você ter a atitude de ter essa compreensão de fazer um jogo de búzio ou um jogo de carta. Muita gente diz assim, Viviane, e no domingo? Por que no domingo, que é dia do Pai Oxalá, não pode ser feito? Gente, não é uma questão que não pode, pode, mas nós temos o domingo como o dia para descansar, né? Aquele dia para recarregar as energias. Então, se tiver que ser feita de segunda a segunda, pode ser feita de segunda a segunda, sim. Descendo, aqui eu tenho um pedido de orientação no momento, diz o seguinte: Vivi, sou devoto da Mãe Iemanjá, então toda sexta-feira ele acende uma vela azul. Me sinto muito bem com isso. Ultimamente, tenho sentido que meus pedidos estão mais difíceis, que eu não estou conseguindo transmitir a minha energia adequadamente e, principalmente, que tudo está cortado na minha vida. Será que é um sinal? É o Júlio, ele é de 1972 e diz que é comercial. Vela demais pode virar como antibiótico, né? Daqui a pouco ela não tem mais o mesmo efeito, porque só a velinha não resolve algumas situações. Isso passou da sexta-feira para ser devoto de Iemanjá. E de fato aqui, a Yansan e Ogum marcando para ele, tá? Que não é só a Iemanjá que está nos caminhos, não. Ele tem a necessidade de outros santos junto dele, né? Ele é devoto de Iemanjá, mas ele está precisando fazer mais algumas coisas na vida dele, além dos pedidos para Iemanjá. A Iemanjá já está numa posição onde ela não é que ela não consiga mais alcançar os pedidos dele, mas, por exemplo, ele está pedindo algumas coisas de justiça e algumas coisas para o amor e trabalho que já não é mais com Iemanjá. Já não é o orixá que está intercedendo por isso. Só que o que acontece? Tu acende uma vela para Iemanjá para um pedido de abertura. Aí quem vai levar os louros da fama? Iemanjá, em vez de ser Bará. Sempre é. Exato, porque daqui a pouco a Iemanjá tem que pedir para Bará fazer isso. E quem está recebendo a vela é Iemanjá e na realidade é Bará que está trabalhando. E Iemanjá é regente de 2016. Exato. Então, regente. né, a gente tem que começar a se preparar também para essa movimentação, não é? Mas neste caso não é só uma questão dele preparar para a movimentação de 2016. Você está usando um exemplo num total, mas eu estou usando um exemplo de uma pessoa aqui que faz o pedido para um santo e que não é só aquele santo que está trabalhando. Quem está trabalhando são outros santos também. Então está acendendo uma vela para um santo e na realidade quem está trabalhando é outro.
Mas isso o Búzio mostra. Claro, claro, com certeza, como aconteceu aqui. E orienta como agir. Exatamente, porque ele não precisa, não é só para Iemanjá que ele tem que acender vela, ele é devoto de Iemanjá, mas os outros santos também estão De pedindo. repente precisa um equilíbrio com outros santos, é isso? Exatamente. Boa tarde, meu nome é Márcia, estou saindo com meu vizinho. Será que vai dar certo? Pois ele é muito fechado, tímido, de poucas palavras. Ela é de março de 71 e o nome dele não vou dizer porque é vizinho, senão o pessoal também identifica. Ele tem 38 anos. Olha aqui, Yansan aqui, ó. Olha onde é que foi parar o Búzio aqui, ó. Do lado de fora com algum e Yansan. Iemanjá marcando a mesma falta. Ele é muito tímido e você não é tão tímida, né? Então você tem que começar a soltar essa timidez dele. Você tem que começar a saber lidar com ele, tá? Ele é um vizinho que vai dar tudo certo, tudo tranquilo, mas ele é um vizinho. É um namorado já, né, dela, né? É um ficante, como se diz. Mas ela precisa soltar essa timidez. Só que calma. Por ele ser muito tímido e você já ser um pouco mais espoleta, pode assustar ele. Calma aí. Ela tem que ter muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Senão acabar correndo o homem. É, exatamente. Porque ela, não é que ela é afoita, ela só é uma pessoa mais despojada, ele um pouco mais fechado. É tipo Eduardo e Mônica, né? Eduardo já é aquele mais calmo, mais recatado, e Mônica aquela mais explosiva. Exatamente isso. É como o Dr. João Brito, a gente tem uns mais fogosos, né? Outros menos fogosos. Mas daqui a pouco esse menino aí é mais calmo. Mais calmo, hein? Cuidado, aí já está feita a orientação. Mas será que só isso basta? Será que não é o momento de você ir saber realmente sobre a sua energia afetiva que está bloqueada? Tá aí o telefone, 384-3434. Lembrando que você pode debitar o valor da consulta no seu cartão de crédito. Quer dizer, não tem problema, dá para fazer algo bem programado, né, Pai Exato. Mário? E eu tenho mais pedidos. Mas lembrando vocês aí que esses pedidos são um pedacinho da vida de cada um para mostrar para vocês como a orientação do Búzio ou da carta pode fazer a diferença na sua vida. Olha aqui, Pai Júlio. Eu tenho a Arivane, ao menos é assim que está escrito. Se foi o problema do corretor, não sei. Tenho muita dor no ombro, é insuportável e os médicos não encontram nada. Pode ser espiritual? Com certeza, espiritual, uma dificuldade com o sentimento que tem com ela tem que tirar do caminho dela este karma que está nela, vindo sim de uma energia negativa de alguém que fez para ela, para causar afastamento dela de algum lugar. Ela foi trabalhada por Exu para não ter suas realizações e se queixar muito da vida. Portanto, ela tem que tirar este obstáculo de doença, de coisas negativas, para ter suas realizações. Porque quando ela quer conseguir algo, está para conseguir, é afastado da sua vida, do seu caminho. Portanto, afaste essa energia ruim, porque senão cada dia vai ser pior. Vou voltar um pouquinho aqui nessa orientação. Ela foi trabalhada para Exu para ela não ter felicidade, não conseguir realizar os seus sonhos, o seu trabalho. As pessoas invejosas. Então o Exu trabalha para o mal também. Aqui o Exu trabalha para o mal, Viviane. O Exu mal orientado, ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe o que é o bem e o mal, é isso? Não sabe, é como o ser humano. O ser humano, nós temos polícias, nós temos ladrões. Sim. A falta de orientação. Gente do bem e do mal, né? Exatamente. E a gente sabe que a corrupção é uma coisa muito gigantesca dentro de todos os aspectos. E o Exu pode ser corrupto? Pode. Aquele que não lida bem com o seu Exu, que não trabalha bem com o seu Exu, pode ter corrupção? Pode. Pode se vingar até próprio ele, né, Pai Mário? Sim. Porque tem aquele Exu que fez para ele. Tem pessoas que valorizam, acreditam, respeitam. Qualquer pessoa, ou qualquer espírito, ou até qualquer entidade, vai estar ao lado de quem valoriza, respeita e tem carinho. Pai Júlio, como ser humano, ninguém vai estar próximo de uma pessoa que não lhe respeita. Tá? Ninguém vai estar próximo de uma pessoa que não tem o carinho. Né? Porque o que acontece? Tu vai ficar perto de alguém que está te fazendo mal e o Exu da mesma forma. O amor e o carinho atrai qualquer pessoa, né? Exatamente. E afasta tantas outras, né? Porque quando tu não tem o amor e não tem o carinho, tu acaba afastando. Olá, Vivi, gostaria que você jogasse as cartas para mim. Opa, pois não consigo emprego, meu marido está há 3 meses sem receber o salário.
Sou de 20 de 4 de 64 e ele é de 28 de 4 de 61. Obrigado. Ele está 3 meses sem receber o salário. Quer 3 dizer, meses sem o receber. prognóstico dessa empresa, quando ele está colocado, já é péssimo, né? Eu só não, sabe o que pode estar acontecendo com ela, que é uma coisa que está acontecendo com muita gente que acabam entrando pro seguro, não é seguro, como é que se diz? Seguro-desemprego. Não, é INSS. Tá? E acabam esperando Demora. perícia e ficam 6, 7 meses sem receber. Sem falar quando a perícia diz que está apto e o médico da empresa diz que não Diz que está não apto. tá Aí eles ficam naquele limbo ali, olha, é uma grande, que não vai nem pro lado nem pro outro. Isso tá uma grande palhaçada mesmo, né? Tu paga o teu INSS durante a vida inteira para precisar ali na realidade de um auxílio doença e daqui a pouco vai lá e te nega por quê? Porque tu tá apto e na realidade um diz que tá e outro diz que não. Tá. E aí volta e aí marca de novo, mas essa aqui pode ser esse Tem caso. uma muvuca, né? Esse pode ser Coitada esse caso. pessoa. Ela não consegue emprego e ele 3 meses sem receber salário. Vamos dar uma olhadinha. Muita atribulação familiar, muitas brigas, muito desentendimento. Realmente acho que é o caso que o senhor colocou aí, é uma questão de papéis de documentação trancada para ele. E aí, de repente, aí, o pessoal achando, mas é uma questão até para Ogum, que é o deus do trabalho, que é o deus da profissão. Como o pai Júlio também falou, questão para Xangô, né? Uma questão que traz a dificuldade de desenvolvimento, de equilíbrio, de fartura nessa família. E Xangô é deus da mesa, né? Deus da fartura, do alimento. E as pessoas, às vezes, até com a situação da doença, Pai Mário, como o Pai Mário falou, encostada, dependendo daquele auxílio, mentem que estão bom, hábito a voltar a trabalhar para não passar necessidade. Verdade. Sim, mas se eu prejudicando, vejo, né? Olha só, nós estamos falando de um assunto e eu não vi, tá aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui, não tem o nome da pessoa. Aqui, ó, tem uma outra pergunta, porque aquela eu já coloquei aqui de lado, ó. Deixa eu ver se eu acho ela, tá aqui. Já coloquei de lado a outra pergunta, ó. Tá? Ó, certo? Agora olha aqui, ó. Vivi, bom dia. Gostaria que você olhasse nas cartas se eu vou conseguir o auxílio doença na justiça. De novo essa história, né? De novo, na justiça, por quê? Porque foi negado e ela precisou entrar para a justiça para ver isso aí. Entrar na justiça para conseguir. Desde já, meu muito obrigado. Estou louca para ir na casa de Yansan e Oxalá. Minha data de nascimento, 25 de 8 de 65. Não. Olha a data das pessoas. Não precisa ficar louca, tá? Não precisa, são gente jovem, né? Não, 65, velho. Já são pessoas aí com seus 50 anos. Jovem, Obrigado. jovem. Amo vocês. Como assim, rapaz? Não, parei. assim? Não, é que nós estamos colocando, porque nós temos muitas perguntas de pessoas de 96, 90. Eu tenho uma aqui de né? 16 anos. E essa nós temos pessoas aí já, eu digo que não são tão jovens, porque são pessoas que não têm uma necessidade de chegar na frente de um médico, mentir que está doente. É verdade. Certo? E tem que entrar na justiça. Pra conseguir. Pô, que falta de respeito. E ela diz Um também auxílio, assim, né, Pai Mário? auxílio, porque é uma se coisa for- que ela paga o INSS. Pra receber. Ah, Só através do meio jurídico. É uma vergonha, né? É uma vergonha o despreparo que tá o nosso sistema é um burocrático. absurdo. aí, Não é, né? é um absurdo. Mas é um ela vai absurdo. conseguir sim, através de questões jurídicas, só que teve que pagar advogado. Fazer o quê, né? Tem que pagar por um direito adquirido. Só que ela realmente tem problemas de saúde que estão inabilitando ela a ter a sua profissão, a ter a prática da sua profissão. Ela, inclusive, já deveria pensar numa aposentadoria, porque ela já chegou no limite, então ela já criou problemas maiores do que ela já tinha, por não ter tido o atendimento na época certa. Então, no caso dela, sim, vai conseguir, deve insistir, acredito que um bom profissional que ela buscou, está trazendo aí através até de liminares, mas pensa bem na tua saúde, porque realmente não é só para se encostar no INSS, tá, gente? Acho que o caso dela já é um pouco mais. E olha como é importante a orientação até no bolso, sabe por quê? Porque ela já pode pedir para esse mesmo advogado, que é um bom advogado, já tentar encaminhar a aposentadoria. E aí é um custo só, né? E não 2 custos. Já vale, Na né? verdade, a desorientação de uma pessoa deixa desequilibrada, né? No desespero. Eu tenho uma pergunta aqui, Vivi, que eu sei que o nosso horário está estourado, mas nós vamos ter que responder. Infelizmente. Isso que tem 1 hora, né? Oi, Mas- Vivi, adoro o programa. Bom, meu problema é que eu e meus irmãos dependemos de minha avó para viver. Minha avó vai se mudar, então
Eu que estou tentando ler como ela colocou aqui. Não tem como a gente morar com ela na nova casa. Minha cabeça está preocupada todos os dias. Acordo e de ver... Como é que é? E de ver que continua tudo igual. Peraí, ele depende da avó. Mas e a avó tem que fazer a vida dela, mas ela é vó. Olha só, peraí. Vivo uma tristeza muito grande, demais. Eu só tenho, por isso que eu não estava entendendo muito a forma que ela estava escrevendo. Eu só tenho 15 anos e já passei por muitas coisas ruins. Ela é menor de idade. A senhora nem imagina, já cheguei ao ponto de fumar maconha para esquecer os problemas na minha vida. Já me livrei disso. Amiga, assim, tu fumou maconha porque tu quis, não foi pra se livrar de questão nenhuma, tá? Nada a ver. Tá? Mas aí tu coloca uma criança com uma má orientação, que nem o caso dela aqui, nada a ver, eu concordo Pode ser contigo, nada falta a de ver. orientação. Mas existe para isso que eu sempre valorizo o professor e o educador, porque isso nas escolas, fumar maconha para esquecer. Bobagem. Parei, mas tem mais aqui. Me livrei desse vício triste. Por isso que eu gostaria de ir morar com minha mãe, para ficar um pouco em paz. Pois é, tem uma mãe. Eu queria aí na muito história. saber Alguém pariu essas crianças. como vai ficar a situação do que está acontecendo comigo. Sou filha de Inhansã, nasci no dia 5 de setembro de 1999. Me ajude. É os karma, né? Um minuto. Vamos deixar para responder amanhã? Não tem como responder tanto assunto assim, mas para amanhã eu prometo que eu trago de novo essa cartinha, né, Pai Mário? Vai ficar essa cartinha para amanhã mas já pra falando responder. sobre orixá, né? Inhansã realmente traz, né? Existe a imagem de Inhansã que carrega muitas vezes os pesares do mundo. E por isso nós vamos trazer essa informação amanhã. Tá terminando o tempo, precisava mais? A gente tá aí, sempre conectado com vocês. Uma boa tarde para todo mundo. Uma boa tarde para todos. Uma boa tarde para todos. Vamos refletir um pouco mais na vida, porque a vida não é simplesmente um mar de rosas e muitas vezes aparecem coisas como essas para gente que nos preocupa bastante. Amanhã a gente volta com esse tema aí.